Nós vamos ler então no capítulo 5 de Romanos, dos versos 12 a 21. Todos acharam? Amém. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Cristo Jesus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, ler um texto como esse traz paz ao nosso coração. Percebemos claramente o que o Senhor fez por nós, a encrenca, Pai, que nós estávamos metidos nela, e a forma tão maravilhosa que o Senhor nos tirou dessa encrenca. Estávamos mortos, perdidos, sem rumo, alienados das verdades eternas, sem salvação, sem paz, e o Senhor, por pura graça, veio ao nosso encontro e nos salvou. Salvação significa esse libertar, esse retirar da nossa vida dessa encrenca espiritual e existencial que tem reinado desde Adão. Obrigado, Deus, porque somos novas criaturas. Obrigado porque não somos mais dominados pelo pecado. Pecamos, mas não somos dominados por ele. E obrigado porque as consequências, ou a consequência máxima do pecado, que é a morte, não reina mais na nossa vida. Estamos vivos, somos vivos e somos eternos desde já. Tudo isso porque fomos justificados pelo sangue de Jesus quando derramado na cruz daquele Calvário. Muito obrigado, Senhor, por isso, no nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, bom, para aqueles que não sabem, todo domingo pela manhã aqui eu tenho trabalhado a carta de Paulo aos Romanos. Eu estou fazendo uma série de estudos na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 5, segunda parte do capítulo 5, mais precisamente a partir do verso 12, e o tema que tem norteado aqui nossas conversas, né, porque tem sido uma conversa, vocês participam no culto da manhã, falam, interagem, o tema que tem aqui norteado essas conversas tem sido da justificação, que eu já fiz
um exercício com vocês há 2 semanas, perguntando o que é a justificação. Não vou perguntar de novo hoje, porque eu estou pressupondo que todo mundo já sabe o que significa, mas é justamente o ato de Deus, através de Jesus, nos tornar justos. Éramos injustos por natureza, por conta de Adão, mas uma vez em Cristo, o justo, nós nos tornamos justos, e assim aceitos por Deus, e saímos da qualidade de inimigos de Deus, e passamos a ser amigos de Deus, aceitos por Ele, e amados por esse Deus. E aí, quando a gente olha para essa relação de pecado e graça, essa relação entre a criação de Deus, da humanidade, e o desvio, pelo qual ela entrou, uma relação vem à minha cabeça, à minha mente, quando eu penso sobre isso, que é justamente a relação entre o ideal e o real, ou o real e o ideal. Como assim? Porque eu acredito que quando Deus criou o homem, Ele tinha um ideal na sua mente, certo? Gênesis 1:26, por exemplo, vai dizer assim: Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, quando Deus cria o homem e diz, lá em Gênesis 26, façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o que eu acredito? Deus tinha um ideal. O ideal para a criação qual era? A imagem plena de Deus, plena na medida daquilo que poderia ser compartilhado com uma criatura, porque Deus é o Criador eterno. Deus colocando a sua imagem e o homem como Deus. O homem como Deus. Como assim como Deus? Com as características, com os atributos, com alguns atributos que pertenciam ao Criador. Entretanto, veio a queda. O pecado entrou. E quando o pecado entra, nós saímos do ideal para o real. Qual é o real? Qual é a realidade humana hoje? Uma sociedade que vive para si mesmo, egoísta, ensimesmada, que vive afundando, vive na contramão da vontade de Deus e consequentemente se afundando. E eu tenho trabalhado isso com vocês, tenho dito isso, que embora haja uma expectativa positiva a respeito do homem, o existencialismo vai trabalhar isso, dizer assim, o homem, o humanismo, o homem é a medida de todas as coisas, o homem ele está em plena evolução, crescendo, usa apenas parte do seu cérebro, mas vai chegar um dia em que isso vai se potencializar, isso vai crescer, e aí nós vamos viver uma sociedade mais sólida, mais perfeita, por assim dizer. Todavia, a história comprova a palavra de Deus, porque o que a história nos mostra? Nos mostra um caminhar na direção totalmente contrária ao que o humanismo, o existencialismo já propuseram há séculos atrás. O homem não está no estado de plena evolução, é aquilo que o Berkoff vai dizer, o homem está no estado de involução, ao invés de evolução. Olha os jornais, olha as manchetes, olha o que as pessoas são capazes de fazer, olha o que nós somos capazes de fazer. Estou sendo repetitivo, redundante, já falei sobre isso já várias vezes aqui, mas apenas para a gente entender que existe uma relação entre o ideal e o real. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, esse foi o seu ideal. Todavia, o pecado entra na história, e aí nós vivemos um mundo real, onde eu tenho que lidar todos os dias com inclinações caídas do meu coração, eu tenho que lidar todos os dias com situações onde eu percebo que o meu coração é mau, onde eu faço o bem buscando aplausos, onde eu lido com as pessoas partindo de um pré-julgamento no meu coração. Olá, meu irmão, tudo bem? Como é que você vai? Cara antipático, eu falando comigo aqui dentro, cara antipático esse, eu não fui com a cara dele, mas estou apertando a mão dele. A gente age assim muitas vezes, e aí na relação com a vida, com o mundo, com as outras pessoas, dentro desse mundo real, caído, nós todos os dias nos deparamos com as consequências do pecado em nós, e nos deparamos com essa involução da sociedade que nos envolve a nossa própria vida. E aí, queridos, a pergunta que não pode calar nessa manhã é: Deus se contenta com isso? Ah, tá bom, eu criei o homem em minha imagem e semelhança, dei o melhor para ele, ele não quis, agora é problema dele, ele que vive a sua vida. É assim que Deus age? É assim que Deus trabalha? É assim que Deus opera? Deus desistiu do seu ideal por conta do real presente?
O que vocês acham? Me ajudem. Estou cansado, já falei muito hoje. O que vocês acham? Não desistiu, Cristiane? Irmã Cristiane, oradora, pregadora. E aí, não desistiu? Desistiu? Não desistiu? Desistiu? Claro que não desistiu. É claro que Deus continua investindo na sua criação. É claro que Deus não se satisfaz com o real. É óbvio que Deus tem como desejo voltar ao seu projeto original. Aliás, é papo para uma outra hora, e dá pano para manga que eu vou dizer para vocês aqui. Eu acredito que quando falamos de céu, de vida eterna, futura, o que Deus tem em mente é a retomada de um projeto original perdido lá atrás por conta do pecado. Por quê? Eu penso assim, porque Deus não pode ser frustrado nos seus planos. Deus não pode ser frustrado nos seus projetos. Deus tinha um ideal lá atrás. Deus trabalha na história para que esse ideal não se perca, e o seu objetivo final é dar continuidade ao seu projeto original lá de trás. Mas isso é papo por uma outra hora. E aí, o homem foi criado perfeito, num estado de relativa perfeição pelo menos. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Isso significa potencial para o bem, potencial para o belo, potencial para fazer coisas boas, para amar, para expressar-se por meio da arte, da música, por meio daquilo que ele fala. Aí você vai perguntar, mas pastor, nós vemos isso na sociedade ainda hoje. Olha para alguns poetas contemporâneos, e mesmo poetas do passado, quantas coisas belas foram escritas, quantas canções maravilhosas foram compostas. Olha para um pai que chega em casa e sente profundo prazer quando seus filhos correm para o seu braço e o abraçam, e ele sente o amor, o carinho dos seus filhos e da sua esposa. E aí, a gente já começa a avançar por uma razão muito simples. Por mais que a imagem e semelhança de Deus no homem tenha sido borrada, ela não foi extinta, esgotada. No ser humano, por mais caído, por mais feio, por mais pecador que ele seja, ainda há traços, por mais que apagados, dessa presença de Deus, ou melhor, dessa imagem de Deus na vida das pessoas. O que eu estou querendo dizer aqui, tentando dizer, é que mesmo a gente via essa semana nos jornais, né, lá o estrago que o PCC faz de dentro das penitenciárias, né, o domínio que eles exercem no Brasil e fora do Brasil por conta do crime, o quanto que eles movimentam de dinheiro mesmo de dentro da cadeia. Por mais que isso seja verdade, e é verdade, mesmo, não sei qual líder do PCC, ou pegar o Fernandinho Beiramar como exemplo, como a gente sempre pega, que é o nosso, como é que eu poderia dizer, é a herança que o Rio de Janeiro recebeu aqui, né? O Fernandinho Beiramar e muitos deles ali. Mesmo esses caras carregam a imagem de Deus neles. Pastor, que heresia que você falou, não acredito nisso. Carrega. Por uma razão muito simples. Nem mesmo as pessoas mais cruéis, mais depravadas, mais sanguinárias, deixaram de carregar traços da presença de Deus na sua vida. Repito, sempre falo aqui, né, o exemplo do próprio Hitler. Dizem que Hitler tinha um bom gosto para música, ele gostava de música clássica e gostava de crianças. Esse amor por crianças reflete o caráter de Deus, reflete essa imagem de Deus na vida das pessoas. Então, o homem, ele carrega, independente do que ele seja, do que ele faça, ele ainda carrega a imagem de Deus, porém uma imagem borrada, talvez uma caricatura e não uma imagem, mas o homem carrega essa imagem em si, borrada, deturpada, mas está ali. E isso por quê? Porque ele caiu em pecado voluntariamente. A gente fala muito de livre-arbítrio, né? Mas na Bíblia essa palavra não existe. Livre-arbítrio, você não encontra essa palavra na Bíblia. Você encontra termos que te sugerem uma livre agência, certo? Ou seja, uma certa liberdade não condicionada, mas determinada. Mas livre-arbítrio total não existe. Liberdade não existe total. Vai tomar um refrigerante, né? Coca-Cola. Muitos, né?
Hoje menos por causa do rato, né? Mas assim, a Coca-Cola, quer tomar uma Coca-Cola? Sabe por quê? A tua vontade está condicionada. Porque alguém massificou uma informação atrás que sugestionou você e que faz com que você escolha coisas na sua vida. Ninguém é totalmente livre. Eu fico vendo algumas pessoas falando: eu decido a minha vida, eu faço o que eu quero. Que nada. Alguém na história, ou alguém na história, determinam as suas escolhas. Você não é um ser totalmente livre para decidir o que você quer. A sua liberdade é uma liberdade que depende de pessoas e fatores, que depende de tantas outras coisas na história que vão construindo você. De certa forma, você é fruto do meio, de uma sociedade. Você é fruto dela, reflexo dela. E o que acontece é que na Bíblia, esse negócio de livre-arbítrio hoje não existe. Adão tinha livre-arbítrio, se é que eu posso usar essa expressão. Adão era livre. Tanto é que Deus falou para ele: olha, duas opções, você come do fruto ou não come do fruto, as consequências estão aqui. E o Adão, por conta da liberdade que ele tinha, ele tomou a decisão. A sua mente não era condicionada, a sua mente não estava programada, mas simplesmente ele vai e faz. Então, ele caiu voluntariamente. Romanos 5,12 vai dizer assim, aí na sua Bíblia, que você leu no texto hoje: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, o que está dizendo isso aqui, né? Adão voluntariamente peca. Adão voluntariamente decide virar as costas para Deus. Adão voluntariamente decide por uma carreira solo, e a partir da sua decisão, como eu já lhes disse, a imagem de Deus na vida dele foi borrada, deteriorada. E quando o Adão desobedeceu a Deus, a ordem de Deus, ele perdeu essa condição de inocência. Isso é sério, é grave, porque Adão e Eva eram seres inocentes. A Bíblia diz que eles ficavam nus e não percebiam, não é que não percebiam, a nudez para eles não estava necessariamente ligada à sexualidade. Eles não erotizavam o nu. Olha hoje como é que é a sociedade, o apelo que há em função disso. Por quê? Perdeu-se a inocência. Adão e Eva ficavam nus, não se constrangiam, estavam inteiros, plenos, porque eles não erotizavam a nudez. Então, o que acontece é que eles perdem essa condição de inocência, e eles perdem a sua legítima identidade, a sua comunhão com Deus, e ofuscam, apagam, borram a imagem de Deus nas suas vidas por conta desse pecado. Então, alguém leia comigo para mim aí, para reforçar, por gentileza, Gênesis 1:26. De novo, eu já li, mas leia por favor Gênesis 1:26. Pode ler, quem achar, tá bom? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o resto que se move. Não, só o 26, tamanho, só o 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Claro que não se trata de uma imagem física. Deus não tem corpo. Então, quando falo em imagem, não se trata de uma imagem física. Trata-se de atributos, de capacidades, de perfeições do ser de Deus compartilhadas ao homem. Mas esse homem peca, e ele começa numa espécie de decadência moral que parte para toda a humanidade. Começa em Adão e Eva, vai para Caim e Abel, vai para uma cidade, vai para ali para as primeiras civilizações. Esse caráter corrosivo do pecado vai se espalhando ao ponto de chegar a toda a humanidade. E uma vez esse pecado tendo alcançado toda a humanidade, não existe sequer um ser humano que nasça fora da qualidade de pecador. Oh, que nenenzinho bonitinho, tão fofinho,
15 minutos de vida, o pai sai, como aconteceu comigo, com um bebê enrolado na maternidade. Pecador, não pelos seus atos, mas pela herança que recebeu. Está na genética, mas também é espiritual. É forte falar isso, eu sei, né? Pastor, como é que você vai dizer que um bebê de 15 minutos de vida, nem sentiu ainda os cheiros, né? Nem viu ainda nada, é pecador? É pecador não porque peca, mas ele vai pecar porque é pecador, mas já nasce numa condição de pecado. E se não, esse bebê cresce fora dos preceitos de Deus, tem tudo para se tornar um Fernandinho Beiramar, tem tudo para se transformar num dos maiores corruptos desse país, por uma razão muito simples: a semente do mal que habita dentro de cada um de nós. Leia por favor comigo, abre por favor na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Romanos 8, capítulo 8, logo depois, você está no 5, 6, 7, 8, tá bom? 8, 22 e 23, abre aí por favor, e leia para quem achar, pode ler. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dor de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então olha só, esse texto apenas comprova o que nós já falamos aqui. Há uma expectativa na criação, a criação geme, nós aguardamos a redenção, porque há uma espécie de pressão sobre a criação que o pecado exerce, e na verdade é que nós não aguentamos isso. Muitas das crises que nós vivemos, quer emocionais, a chamada crise existencial que se fala tanto por aí, essas crises que nós vivemos, essas lutas que nós passamos, tudo se dá por uma razão simples: consequência do pecado na nossa vida. O homem não vive no seu habitat natural. Qual seria o habitat natural para o homem viver, para a criação que somos nós vivermos? Qual seria? Ouvi? O Éden. O Éden, o jardim que Deus criou. O problema é que depois do pecado, o homem ele é expulso do paraíso, ele é expulso do Éden, e a Bíblia diz que o anjo fica com uma espada flamejante, guardando o Éden para que o homem não entre mais nele. O homem é um ser que vive fora do seu habitat natural, e o habitat natural para o homem é a presença de Deus. E quando nós não vivemos na presença de Deus, o que nos sobra é o caos, o que nos sobra são as crises, o que nos sobra são os desequilíbrios, os distúrbios do mundo real. O Éden é o mundo ideal de Deus. Fora do Éden é o mundo real, onde, desculpa a expressão, o bicho pega, onde as crises acontecem. É por isso, lembra que eu falava no início aqui, fiz uma pergunta para vocês, se Deus se contenta ou se contentava com as coisas como elas estão? Não! E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos levar todos os dias de novo para o Éden. Como assim, pastor? Eu vou voltar para aquele lugar na Mesopotâmia que ninguém sabe onde é, que foi o berço do mundo, que os historiadores nos contam. Eu vou voltar para lá? Não. Hoje, o Éden pode ser visto como o lugar da presença de Deus. Nós fomos expulsos de lá por conta do pecado, porque o pecado nos afasta dessa condição da presença viva, real de Deus. Mas Deus todos os dias nos chama de volta para um relacionamento com Ele, assim como Adão tinha antes da queda. Todos pecaram, mas todos não precisam ficar afundados na condição de pecadores sem esperança. Porque Paulo vai dizer: todos pecaram sim, mas Deus continua com a sua mão estendida, nos chamando de volta todos os dias. Vamos voltar para Romanos 5, abra comigo por favor, versos 13 e 14. Romanos 5, 13 e 14, quero que alguém leia por gentileza. Ok, obrigado. Então olha só o que esse texto está nos dizendo. Até
o homem receber a lei no Monte Sinai, por volta aí do ano 1500, 1100, mais ou menos, se não me falha a memória, vou verificar depois, não havia lei, não havia uma lei de Deus para o povo. E onde não há lei, como a gente costuma dizer, não há transgressão. A própria Bíblia fala isso, Paulo fala isso. O que isso significa? Significa dizer que as pessoas elas não eram condenadas pelos seus atos? Não. Por quê? O homem não havia recebido uma lei que mostrasse para ele o que ele estava fazendo era errado, e que ele merecia uma condenação por causa disso. Mas o que Paulo está dizendo? Por mais que o homem não pudesse ser condenado, porque não havia um preceito legal, a morte mesmo assim reinava. Então o fato de não haver um preceito legal, onde o sujeito não pudesse ser condenado pelas suas transgressões, isso não tem como apagar o fato, a certeza, a ideia de que a morte prevaleceu mesmo antes da lei entrar em vigor. Está claro isso ou está confuso? Senão a gente tenta de novo. Então a ideia é a seguinte: bom, não tem lei. Deus não, claro que não havia esse nível de articulação, de sistematização. Não tem lei. Se não tem lei, eu não posso ser condenado. É verdade. Mas isso não significa que a morte não exerça um peso sobre a pessoa. Não significa que a transgressão não tenha consequências. Isso não significa, o fato de não ter lei até Moisés, não significa que a morte não reinasse. Tanto é que, mesmo antes da lei mosaica, por assim dizer, da lei mosaica, o que acontecia era o quê? Muitos distúrbios, a morte reinando, morte espiritual, morte física, acontecendo na história. E aí, queridos, e agora? Se não há lei, os pecados ficam impunes? Porque a gente está aqui existencializando, né? Estamos dentro da existência, mas e para fora dela? Do lado de fora dela, como é que fica? Se não há lei, os pecados ficam impunes? Resposta que Paulo vai dar categórica é: de maneira alguma. De maneira alguma. Interessante isso, porque Paulo vai dizer: todos pecaram, não à semelhança de Adão, mas como resultado da transgressão de nossos primeiros pais, e por causa da licenciosidade de sua própria natureza pecaminosa. Então, por mais que não houvesse condenação, e nós não pecássemos à semelhança do pecado de Adão, ou seja, como eles agiram, ainda assim no nosso coração, por conta da genética espiritual, por assim dizer, se é que eu posso juntar essas duas palavras, mas da consequência desse progresso do pecado na história, ainda assim hoje, dentro de mim, mesmo antes do homem receber a lei, melhor dizendo, antes do homem receber a lei, o que acontecia é o seguinte: havia a mesma semente, a mesma natureza pecaminosa dentro do coração do homem. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não há espaço para impunidade, quer antes da lei, quer depois da lei. Porque diante da vida e diante daquilo que nós somos, da proposta que o primeiro homem Adão fez para cada um de nós, todos nós somos passíveis de condenação. Então, queridos, para a gente avançar aqui, uma coisa importante, estamos em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, para a gente poder ir caminhando aqui, é muito importante que a gente entenda uma coisa: Adão e Cristo, e nós já vamos começar a fazer um paralelo entre os dois. A proposta de Deus é, todos os dias, matar o Adão que existe em nós. Existe um Adão transgressor dentro de cada um de nós, e esse Adão tem que ser pisado, tem que ser morto. Esse homem pecaminoso, esse homem pecador, esse homem autônomo, esse homem incapaz de ter Cristo e a sua palavra e a sua vida como parâmetro para a sua vida, esse homem tem que morrer todos os dias dentro de nós. Como que eu vejo Adão dentro de mim todos os dias ainda? Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Às vezes eu acho que meu nome não tinha que ser André, tinha que ser Adão. Já começa com A pelo menos, né? Já tem uma semelhança maior. Mas a semelhança não restringe apenas o início do nome com a primeira letra. Tem muita coisa de Adão dentro de mim que tem que ser quebrada. Tem muito Adão aqui dentro que tem que ser
colocado para fora. Lembra do início do culto hoje, quando a gente lia aqui a respeito lá em Pedro, que Pedro fala da mente, da condição da mente, você condicionar a sua mente, para que a partir disso você viva uma vida de santidade? Eu repito, tudo começa aqui. A decisão, a gente diz no coração, né? Mas a decisão de não aceitar que Adão prevaleça na nossa vida. Adão tem que ser destruído dentro de nós. O Adão que ainda resiste. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer: olha, é necessário que vocês vivam numa novidade de vida, e essa novidade de vida passa por eu estou pegando cada vez mais pesado, nesse extermínio do Adão que existe dentro de nós. É claro que isso não vai acontecer por completo, mas a beleza maior disso aqui é essa consciência de que, por mais que nós não possamos exterminá-lo, nós possamos tirar suas forças. Nós podemos tirar suas forças, nós podemos enfraquecê-lo, nós podemos diminuir a influência dele em nós. E repito, tudo começa aqui. Primeiro, você aceitando esse Adão que existe dentro de você como sendo uma realidade. Segundo, você não se conformando com ele. Em terceiro, você agindo positivamente, no sentido de dizer: hoje eu não vou mais fazer aquilo que o Adão quer que eu faça. Hoje, eu gosto muito lá do NA, né, do AA, da lógica dele, só por hoje. Hoje eu vou até o final desse dia lutando. Mas e amanhã? Deixa amanhã para depois. Pensa no amanhã, você pensa nele. Hoje eu não vou deixar que o Adão prevaleça. Queridos, é interessante porque eu falava também aqui para vocês agora há pouco do fato de que Deus não quer que nós vivamos nesse mundo real. Lembra que eu dizia aqui agora há pouco, né? Como assim? Que Deus quer que o ideal dele seja restabelecido na nossa vida. E para que isso possa acontecer, o mais bonito de tudo foi que Deus não nos deixou sozinhos. Porque imagina o peso, irmãos, de eu chegar para vocês aqui hoje e falar assim: ó, Adão não pode prevalecer, Adão não pode reinar, você tem que tirar as forças dele, você tem que matar o Adão. Aí você fala assim: caramba, peraí, mas e agora? O que eu faço? Tudo bem, você está dizendo que eu tenho que matar o Adão, tirar as forças dele, mas como é que eu faço isso? Eu não consigo. Realmente você não consegue. E foi justamente por isso que entra o segundo Adão na jogada. É justamente pelo fato de nós não podermos, pelo fato de nós não darmos conta, pelo fato de nós sermos completamente incapazes, insignificantes nesse processo, é que Deus fala assim: para que vocês possam retomar o meu ideal, o que eu entendo como sendo o ideal para a vida de vocês, eu estou enviando o segundo Adão, aquele que vai fazer por vocês o que vocês não podem fazer sozinhos. E sabe uma definição talvez de graça que está me vindo aqui agora? Seja justamente a possibilidade de fazermos o que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Isso é graça. Eu sei, o mandamento está ali. Hoje eu tenho o mandamento, tenho as diretrizes de Deus, mas eu não consigo. Aí eu não consigo. Se eu não consigo, alguém tem que fazer esse negócio por mim. Primeiro ele faz como? Cumprindo as exigências que a lei existe. Então assim, ó, tô quite com a lei. O André tá quite agora com a lei, tá quite com o mandamento, tá agora quite. Viramos essa página. Agora vamos partir para a próxima. Bom, tem que fazer, tem que melhorar. Ah, tem. Então vamos lá, André, eu tô contigo. Vamos lá, Paulo, eu estou contigo. Aí, esse Deus segura a gente no braço e vai com a gente. Ai, fraquejei. Levanta, cara, estou contigo. E tem vezes que a gente fica pelo caminho. Mas, como Deus não deixa os seus soldados caídos pelo caminho, Ele sempre vai ao nosso encontro para nos resgatar. Cristo, Ele veio para ser o cabeça federal de uma raça eleita.
separada, santa, escolhida por Ele mesmo, pelo próprio Deus, por uma razão muito simples, né? Romanos, abra comigo daí na sua Bíblia, continue Romanos 5, leia por favor, do 15 ao 21. Alguém leia para a gente aí do 15 ao 21 do capítulo 5 que nós estamos analisando hoje. Superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse na justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo um paralelo. Paulo pega o Adão e fala assim, ó, ele foi o representante federal da raça humana. Como assim? Nós só estamos aqui hoje porque um dia Adão existiu. Só estamos aqui hoje porque a Bíblia fala que um dia teve um primeiro casal, certo? Que a partir desse primeiro casal, nós estamos aqui. Mas como eles eram representantes federal, ou os representantes federais da raça humana, não só a virtude passou, não só a vida passou pela história, o pecado também. Porque nós somos filhos de Adão e Eva, somos herdeiros deles, ok? Então, partindo desse pressuposto, Paulo vai dizer o seguinte: teve o primeiro Adão, e esse Adão vacilou, esse Adão pecou, e a consequência do pecado dele atingiu toda a humanidade, porque ele era o representante federal de toda a raça. Todos foram alcançados pela vida, porque ele é o nosso pai, mas foram alcançados também pelo seu pecado. Aí Paulo vai dizer o seguinte: agora, para que a desesperança não reinasse, Deus manda o seu filho, o segundo Adão. E como o segundo Adão, ele também veio para ser representante de toda a raça humana. E como é que se deu? Como é que se dá essa lógica? Paulo vai dizer: da transgressão de um, veio a condenação para todos. Um pecou. A gente costuma brincar assim: esse Adão, né? O dia que eu chegar no céu, eu vou dar um monte de cascudo nele, porque as coisas só estão como estão, porque um dia Adão fez isso. Mas não nos iludamos. Se fosse André no lugar de Adão, tinha feito a mesma coisa. Se fosse João no lugar do Adão, tinha feito a mesma coisa, possivelmente. Então, Paulo está dizendo: um só, o seu pecado redundou em condenação para todos. E Paulo vai fazer um paralelo agora. E qual é o paralelo que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar o segundo Adão e vai dizer o seguinte: é muito maior o que Cristo fez. A virtude, a bênção da cura é tão maior, tão mais sublime. Por quê? Porque a condenação partiu de uma transgressão. Agora a graça vai partir de muitas transgressões. É por isso que Paulo vai finalizar a sua fala, dizer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Cristo não perdoa um único pecado, Ele perdoa os pecados da humanidade inteira, desde Adão até o último dos homens que vai viver nessa face da terra, aquele que vai ser, como a gente costuma brincar, né, salvo no fechar da porta, né, no apagar das luzes. Porque imagina, Cristo, no dia que Cristo voltar, né, o último apelo, o último chamado, a última chance, o sujeito entrou, pá, ufa, esse foi, né, chamuscando aqui atrás, né, quase que o inferno pegou o cara. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte:
Jesus também, como representante federal da raça humana, Ele perdoa todos os pecados. É aquilo que eu costumo dizer aqui outro dia, do caráter retroativo da justificação e o caráter ultraativo da justificação. No seu caráter retroativo, os pecados desde Adão foram perdoados. E no seu caráter ultraativo, os pecados que vão ser cometidos até o último dia, quando Jesus voltar, também já foram perdoados na cruz do Calvário. Então, o bonito do que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Jesus, como o segundo Adão, ele fez muito mais do que o primeiro. Primeiro porque ele viveu sem pecado, o que o Adão não conseguiu. Conseguiu viver uma vida de santidade que o Adão não conseguiu. Mas em segundo lugar, o seu ato foi muito maior, porque ele parte da transgressão de toda a humanidade. Queridos, quando Jesus é preso naquela cruz, Jesus estava se lembrando do Adão, do Caim, estava se lembrando daqueles que viveram lá atrás, daqueles que construíram a história. Jesus estava levando naquela cruz o meu nome, o seu nome, estava levando naquela cruz o nome de crianças que ainda vão nascer, pessoas que ainda vão existir aqui depois que nós partirmos. Imagina o tamanho da obra que Jesus fez. Ele morre por toda a humanidade. Abre a sua Bíblia aí, continua em Romanos capítulo 5. Queria que a gente lesse os versos 14, 15 e 17 aqui de novo. 14, 15 e 17. Vamos ler de novo do 15 ao 17, tá bom? Romanos 5 é o nosso texto base, tá bom? Já lemos, vamos ler de novo. Quem achar pode ler. Olha só uma coisa interessante, o texto vai dizer que pela ofensa de um só, ou seja, um homem só cometeu uma ofensa. Continua falando que somente um pecou, mas diz também que o dom gratuito, vai falar que muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus. É interessante porque é atribuído ao apóstolo Paulo, não, a Adão, essa capacidade de ter, como é que eu posso dizer aqui, de ter contaminado toda a sociedade, toda a humanidade. O que Adão fez afetou a todos. Você já parou para pensar que por mais que algumas coisas que nós não fazemos, que nós fazemos, ou que nós não fazemos na omissão, por mais que não tenha o poder de afetar a todos, tem o poder de afetar alguns. Nós criticamos Adão, mas muitas vezes atitudes nossas estão matando pessoas que convivem com a gente. Nossa grosseria, forma da gente falar. Eu vivi essa experiência esses dias. Uma novidade, há um tempo atrás eu tive um pico de ansiedade forte, tive um transtorno de ansiedade, fui buscar ajuda e entrei numa medicação por causa disso. E recentemente eu saí da medicação por indicação do psiquiatra, e esse período de adaptação, né, de você sair da medicação e você vive um período de adaptação, eu virei quase um monstro dentro de casa. Minha mulher que sabe, minhas filhas. Como assim? Entrei num nível de agressividade absurda, brigando, impaciente, no trânsito, até o dia que eu parei e falei assim: o que está acontecendo? Eu não sou isso aqui. Aí eu entendi que a retirada da medicação me afetou.
nesse processo. Quantas vezes nós fazemos coisas que afetam diretamente as pessoas que nos amam? Volto para o início desse culto nessa manhã, na confissão, quando o apóstolo Pedro fala que a gente precisa... Tem como colocar aqui o texto novo, Moisés? Primeiro texto de hoje, por gentileza, onde o texto vai dizer da condição da mente, a preparação da nossa mente, e ele vai condicionar a santidade do final do texto a uma nova disposição da mente. Irmãos, ou a gente para todos os dias, se autoanalisa e pede socorro do Espírito Santo, ou as nossas atitudes vão continuar matando as pessoas que convivem com a gente, assim como as atitudes do Adão mataram também, ou a atitude dele matou as pessoas, a humanidade aqui hoje, né? Pode voltar lá? Não é mais fácil fechar aí lá não. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem. E a minha colocação aqui no início desse culto foi o seguinte: a forma como o autor começa o texto. Portanto, estejam com a mente preparada. Repito, tudo começa na mente. Agora você só tem condições de perceber o mal que você faz para os outros quando você para. Você se autoanalisa e você consegue olhar para dentro, olhar como se fosse um olhar de fora, e você chega às conclusões da forma como você está agindo. Nossas atitudes matam. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, a forma como nós nos comportamos, tem muitas vezes o poder de matar as pessoas que convivem conosco. Ficou estranho o som aí, Moisés, o que houve? Isso. Interessante, porque Paulo vai usar duas palavras nesse texto lá no grego. E Paulo vai usar a palavra ofensa e a palavra pecado. A palavra pecado, né? Hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Como é que é isso? Tem um alvo, né? Tem um padrão, tem um ponto a ser acertado, e Deus quer que nós acertemos esse ponto. Só que o pecado é quando você sabe que o alvo está ali, mas você joga para lá. Imagina um jogo de dardos, né? Joga lá. Fui na casa da Gisele esses dias, né, com o Joel. Aí eles têm um jogo de dardos, né? Eles botaram uma porta que tem lá na casa deles lá, aí para ficar jogando dardo. É muito interessante. Toda a porta está toda furada, né? A porta está toda... Tem assim furos no negócio também lá dos dardos, né? Mas assim, depois da primeira fora... Detalhe, depois que você acerta fora a primeira vez, que você acertou a segunda e virou... Primeiro você se incomoda, a porta ficou marcada, mas depois você se acostuma. E aquela marca na porta já não te causa tanta estranheza. Com o pecado é a mesma coisa. O alvo está lá, você acertou a primeira, acertou a segunda. Você acertou fora, errei o alvo. Puxa, o alvo está ali. Aí você errei o alvo. Daqui a pouco isso não te afeta tanto mais. E aí eu estava voltando aqui, a gente viaja, né? Estava lá o alvo, a porta toda furada. Isso é pecado. Em que sentido? Errar o alvo. Porque o alvo estava lá, mas foi acertado fora. Então, essa palavra pecado, do seu original, significa justamente errar o alvo. Deus tem um alvo para a nossa vida, e nós erramos. Mas Paulo usa uma outra palavra, ofensa, que no grego é paroptoma. A palavra, ela aparece 7 vezes somente nesse parágrafo. Ofensa, apenas 7 vezes nesse parágrafo. E significa basicamente perder o caminho, desequilíbrio social, faltar com a verdade, desequilíbrio ético, falhar no dever, o desequilíbrio moral. Isto se deu na vida de Adão e vem se perpetuando por toda a raça humana. Nós erramos o alvo junto com Adão e nós ofendemos a Deus.
também junto com Adão. E aí essa ofensa faz com que todas as áreas da nossa vida elas sejam afetadas. Mas voltando a falar do segundo Adão, o Cristo, Romanos 5,16 vai dizer o seguinte: pela graça nós fomos salvos, pela justificação. Verso 17 vai dizer da abundância da graça e do dom da justiça. Verso 18 vai dizer que só um ato de justiça, por só um ato de justiça. E o verso 19 vai dizer, por meio da obediência de um só. Tudo isso mostrando para mim e para você a morte vicária de Jesus. O que significa vicária ou morte vicária? Morte vicária é morte substitutiva. O termo vicário, ou vigário, que a gente conhece muito bem, esse termo significa substituto, uma pretensão da igreja de achar que um homem pode ser um substituto de Cristo. Porém, dentro da teologia bíblica, dentro da própria Escritura Sagrada, nós encontramos em Cristo a figura do vicários, do vigário de Deus, aquele que veio para ser o nosso substituto, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar dessa graça, dessa justificação. Então, por meio do primeiro Adão, eu sofro as consequências do pecado na minha vida. Por meio do segundo Adão, o vigário de Deus, eu desfruto da bênção da justificação, da salvação, dos benefícios desse Deus tão maravilhoso. Então, assim, o primeiro Adão trouxe culpa e morte, enquanto que o segundo Adão trouxe justiça e vida. Versos 21 e 22, quem vai ler para a gente? E vou fechar aqui, semana que vem eu vou continuar nesse mesmo texto, que nossa hora já está avançada. Verso 21, perdão. Desculpa. Então, primeiro Adão trouxe a morte, a culpa, a condenação, enquanto que o segundo Adão trouxe a vida eterna, a vida abundante, por meio da sua graça. A graça de Deus e a vida em Cristo resgatam a maior esperança para toda a humanidade. E Paulo coloca em destaque essa verdade usando justamente essa frase maravilhosa: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queridos, por que gastar tempo falando de teologia na igreja? E de uma forma simples, que eu não sou teólogo, no sentido da palavra. Por que pegar as manhãs e falar sobre essas questões? Porque como pastor, eu conheço muita gente que se sente ainda culpada, mesmo conhecendo Cristo. Conheço muita gente machucada, ferida, que não consegue aceitar o que Deus fez pela sua vida. É bem verdade que o pecado tem consequências. É bem verdade que as consequências muitas vezes são muito doloridas. Mas uma coisa que precisa estar gravada na nossa mente, firmado dentro de nós, na nossa alma, é que não importa o que foi feito lá atrás, o que importa é que o segundo Adão entrou na nossa vida. Não importa o que foi feito no tempo da ignorância, e mesmo aquilo que nós fizemos conhecendo a Cristo. Tem uma diferença que você precisa entender e viver essa manhã. Existe aquilo que nós chamamos de falsa culpa, e existe a culpa real. Falsa culpa, ou sentimento de culpa, é esse sentimento que visita o nosso coração, muitas vezes, mesmo depois de nós sinceramente termos pedido perdão a Deus por pecados que cometemos. Você pediu perdão a Deus, se é de coração, como nós cantamos aqui hoje, se você abrir teu coração, se você chorou na presença de Deus, você está perdoado. Você não tem que estar lamentando, vivendo, se remoendo por um pecado que você já foi perdoado. Essa é a falsa culpa. É aquele sentimento que visita o nosso coração, que gera peso, que gera remorso, que gera angústia.
agora tem a verdadeira culpa. A verdadeira culpa é aquela que reside sobre a vida das pessoas que não foram justificadas pelo sangue de Jesus. A verdadeira culpa é aquela que as pessoas carregam pelo fato de não terem Cristo na sua vida. Essa é a verdadeira culpa. E quando nós estamos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus nos leva ao arrependimento. Olha, uma coisa bonita no homem e na mulher de Deus é a capacidade dada pelo Espírito de perceber os pecados quando são cometidos. É uma sensibilidade do Espírito no coração de cada um de nós. Nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando pisamos na bola. O Espírito Santo fala. É sensibilidade espiritual. Agora tem pessoas que vão tendo o coração cauterizado ao longo do tempo. Total insensibilidade espiritual. Total incapacidade de se deixar mover pelo Espírito Santo de Deus. Eu conheço gente assim. Está todo mundo vendo que o sujeito está indo para o abismo, mas ele não consegue arredar o pé. Ele não dá o braço a torcer. Ele não percebe, não olha para dentro e está se afundando. Por isso, irmãos, o convite nessa manhã é para o descanso nessa graça proporcionada pelo segundo Adão. E Paulo tem uma palavra interessante também, quando ele vai dizer o seguinte: se Deus foi capaz, no outro contexto, de nos salvar quando nós ainda éramos pecadores, que dirá agora que nós somos filhos perdoados? Estou parafraseando o texto. Que dirá agora que a graça nos alcançou? Se Deus foi capaz de fazer por nós o que fez quando nós éramos inimigos, que dirá agora que nós somos seus amigos? Então, queridos, que nessa manhã nós possamos voltar para casa certos de que o segundo Adão, ele foi extremamente generoso com cada um de nós, de que ele fez tudo isso para que o ideal de Deus fosse resgatado na nossa vida, para que a beleza de Deus pudesse influenciar a nossa vida. Nós não precisamos mais viver nesse mundo real adâmico. É possível vivermos aqui e agora, mas completamente influenciados pelo caráter de Cristo e por aquilo que Ele fez na nossa vida. O convite para você é: confia nisso, se abre para isso, viva isso na sua vida. Deus não espera de você a perfeição em aqui e agora. Ele espera que você viva com o perfeito, que é Jesus. Deus não espera de você resultados o tempo todo positivos, excelentes, 10 em tudo. Deus não espera isso. Mas Ele espera que você não desgrude daquele que tira 10 em tudo, daquele que é capaz de viver a vida santa e plena, que é o Senhor Jesus. Agarre Jesus. Agarre Jesus. Não descolhe dele, porque Ele é tudo o que você precisa na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé.